Ruth capítulo 3, no versículo de número 1, louvado seja Deus. Então hoje nós temos esse culto de missões e a gente tem aprendido, que antes de atravessar o oceano, nós podemos atravessar a rua e ganhar as pessoas da nossa rua para o Senhor Jesus, através das células, através do evangelismo no tete a tete. Deus, Ele concede a sua graça sobre nós. E nós vamos orar daqui a pouco pelos missionários também. Mas primeiro vamos fazer essa leitura apenas no verso número 1. Eu acredito que muitos já conhecem esse texto, ou conhecem a história de Ruth, Noemi e Ruth. E no capítulo 3, verso 1, diz que certo dia Noemi, a sogra da Ruth, falou para ela assim: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Amém? Fecha os teus olhos, então coloca a Bíblia aí, deixa marcadinho, aí nós vamos ler depois alguns versículos, conforme o andamento da mensagem. E eu quero que você levante as mãos para os céus e ore agora por esse momento missionário. Ore para que Deus também fale com você. E vamos orar pelos missionários que estão no Amazônia, como nós vimos aqui. Pelos missionários que estão no exterior e pelos nossos missionários, nossos irmãos aqui. Todos nós temos uma missão e todos nós estamos engajados. Pai querido e santo, nós entendemos o ide do Senhor Jesus Cristo, quando falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E que o Senhor nos capacite mais e mais, como igreja do Senhor Jesus, independente da denominação, de onde nós nos reunimos, que nós possamos ter êxito nessa missão a cada dia. Que o Senhor renove as forças dos missionários, daqueles que estão no exterior, nos países de desafio. Ó Pai querido, aqueles que estão, ó Pai, em lugares também, Senhor, de desafio, como o Nordeste brasileiro, como na Amazônia, como, ó Deus querido, lá na ilha de Marajó. Ó Pai querido, que o Senhor capacite. Ó Deus, louvado seja o Teu nome por aqueles que foram, por aqueles, ó Deus, que aceitaram o Seu chamado, que estão cumprindo, ó Deus, a Sua missão. Certamente o coração deles está cheio de gozo, porque os sinais, eles acompanham aqueles que creem, diz a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor lhes dê suporte, a igreja lhes dá suporte financeiro nesta manhã no Brasil, a Quadrangular faz isso, Pai, mas que mais do que recursos materiais, o Senhor também lhes dê autoridade. De fato, Senhor, enfermos sejam curados, pessoas sejam libertadas, que vidas sejam transformadas, lá no exterior, Senhor, como aqui também no Brasil, e aqui também em Montemor. Que o Senhor fortaleça, unja, Senhor, renove as forças daqueles que são líderes de célula, daqueles, ó Pai, que trabalham voluntariamente, que independente do seu cansaço físico, independente dos seus poucos recursos materiais, estão indo, Senhor, e falando do Teu amor, porque a graça do Senhor é melhor do que a vida. Renove as forças daqueles que oram, daqueles que jejuam pelos membros da sua célula, daqueles, ó Pai, que intercedem junto ao trono da graça, daqueles que fazem discípulos e ensinam os outros a viver, ó Pai querido, na Tua presença, Senhor, vivendo a Tua palavra. Renova as forças, a mocidade como da águia, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que esta cidade seja conhecida, como nós cantamos aqui, o profeta diz que o conhecimento da glória do Senhor encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar, assim também, Senhor, que o conhecimento do Senhor chegue a cada habitante, a cada morador do município de Montemor, Senhor, que esta terra seja a terra do avivamento, Pai, de pessoas transformadas, ó Deus, de homens e mulheres e famílias restauradas pelo Teu poder. Também eu peço que me use nas Tuas mãos para partilhar a Tua palavra com a Tua igreja nesta manhã. Ó Deus, nós quebramos toda e qualquer resistência, não viemos aqui para desafiar o Senhor, nós viemos para dizer para o Senhor: fala, Senhor, que o Teu servo, a Tua serva te ouvem. Eu peço a Tua graça e conto com a Tua presença, no nome de Jesus, Teu Filho. Diga amém. Diga assim: Montemor é do Senhor Jesus. Diga assim: o céu não está em crise, Deus está no controle. A minha família é um milagre. Vamos falar de língua assim: o céu não está em crise, Deus está no controle. Na minha família haverá milagres. Coloca a Bíblia agora aí, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia.
Pode se assentar, meu irmão. Amado, o livro de Ruth é um livro fantástico, apenas de 4 capítulos. É a história da redenção de uma mulher chamada Noemi, através da sua nora chamada Ruth. A Bíblia diz que certa feita o Elimeleque e a sua mulher, a Noemi, eles foram para Moabe. E eles tinham 2 filhos, o Malom e o Quilion. E estes homens, eles se casaram naquela cidade, naquele lugar, com a Orfa e a Ruth. E a Bíblia diz que passado algum tempo, o Elimeleque faleceu. O marido da Noemi faleceu. Depois passou mais algum tempo, faleceram também os filhos, o Malom e o Quilion. Portanto, ficaram 3 mulheres, a Noemi e as suas 2 noras, a Ruth e a Orfa. E então a Noemi, ela resolveu voltar entristecida, amargurada, para a sua terra natal. E a Bíblia diz que ela despede-se das jovens, ainda eram jovens, ainda não tinham filhos, certamente eram mulheres bonitas, eram mulheres vistosas, e ela fala: vocês fiquem aqui, reconstruam suas vidas, suas famílias, vivam a sua vida. Não tem como eu ter filhos para eles crescerem, depois vocês casarem com eles, porque era a regra da época, eram os costumes, que alguém da própria família iria assumir, um outro filho, um outro irmão, iria assumir a mulher que ficasse viúva. Mas ela fala: eu já estou com uma certa idade, não dá para vocês esperarem, podem ficar aqui. Mas a Bíblia diz que uma delas então fica, que é a Orfa, mas a Ruth falou: não, eu não vou ficar aqui, eu vou com você. Aonde você for, eu também vou. Onde você dormir, repousar, eu também vou repousar. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E a história conta então que ela não abandonou a sua sogra, elas foram juntas para a cidade natal. E a palavra de Deus fala que quando passou algum tempo, a Ruth, a moabita, ela vai colher algumas espigas para ajudar a sua sogra, porque ela estava sem recursos. Uma mulher viúva na época não tinha recursos algum. E a Ruth vai trabalhar para ajudar a sua sogra. Aqui o costume também do povo de Israel, do povo de Deus, é que quando faziam a colheita e sobrava, caía alguns produtos, alguns frutos no chão, eles não deveriam recolher, eles deveriam deixar para que aquelas pessoas necessitadas fossem lá e tomassem e usassem aquilo para a sua sobrevivência. Então a Ruth se sujeitou a ir lá e pegar estas coisas que ficavam no caminho. A Bíblia diz que o Boaz, que era o agricultor, era o fazendeiro, um homem bem-sucedido. A Bíblia diz que ele viu essa mulher chamada Ruth, ficou encantado com ela por causa que soube da sua história. Ela certamente era uma mulher bonita, e também ele soube que ela tinha ido para lá para cuidar da sua sogra. Ele percebeu nela um partido bom, uma boa oportunidade para um casamento. E a Bíblia diz que depois, no capítulo 3, eu estou aqui compactando toda a mensagem, o máximo que eu posso. No capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz que a Noemi pensou, ela já sabia que o Boaz já tinha recebido a sua nora no sentido de respeitar, de permitir que ela participasse da colheita ou da coleta daqueles alimentos. E daí ela decide, fala com a filha ou com a nora, já chamando de filha, porque elas tinham uma afinidade muito grande. E a Bíblia diz que ela decide e fala para a filha: eu tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. No livro então, nesse livro de Ruth, nós percebemos 2 mulheres muito corajosas que lutam para contornar as dificuldades que são enfrentadas. Ruth, o livro nos mostra a pessoa da Ruth, a sua grande lealdade, a sua fé, a sua entrega pela família. Então esse livro, inclusive depois, ele é encerrado mostrando a genealogia de Ruth, que chegou a Davi. A Ruth veio a ser avó ou bisavó do rei Davi.
Dentro dela havia um rei e ela não sabia, mas isto iria acontecer no futuro. Tem muitas coisas que você ainda não sabe, mas se você temer a Deus, viver para o Senhor, muitas coisas boas chegarão sobre a sua vida, amém? A palavra de Deus diz que quando nós tememos a Deus, Deus abençoa até 1000 gerações após a nossa vida. Você crê nisso, irmão? Mas também a Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, que a maldição acompanha até a 3ª e 4ª geração. Por isso, no dia 22 de março, no encerramento da nossa campanha aqui de domingo da manhã, nós vamos fazer a bênção geracional. Obrigado pela palavra, eu tinha fugido da palavra. A bênção geracional. Você já sabe quem é o seu avô? Bom, o nome do seu bisavô você conheceu? Você conheceu o seu bisavô? É 3ª e 4ª geração. Às vezes nós carregamos algumas coisas que são do nosso bisavô. Coisas que não são boas. E nós vamos quebrar essas coisas que não são boas. E a partir de você, até 1000 gerações serão abençoadas através da sua vida. Amém? Então se prepara aí. Mas, voltando aqui à palavra de Deus. Ruth, então, é um livro de esperança. Onde o caos, a dor, a amargura pode ser revertida numa linda história que a gente vem a contar depois de milhares de anos aí. Essa história aconteceu há muito tempo atrás. E é interessante, nós percebemos aqui o caos da miséria, de não ter ninguém para sustentar a viúva Noemi, nenhum homem dentro de casa, nem filho, nem marido, não tinha mais ninguém. Estava numa situação material, financeira, muito complicada. A Bíblia também nos mostra aqui que ela está amargurada. A Bíblia diz que quando ela volta para a sua terra, ela fala: me chamem de Mara, porque eu fiquei amargurada, porque o poderoso se afastou de mim, o Senhor me rejeitou, o Senhor não me ajudou. Ela estava com o coração amargurado pela perda do marido, pela perda dos filhos. É terrível pai e mãe enterrar um filho ou filha, porque o normal, o natural, é os filhos enterrar o seu pai, a sua mãe. Mas quando um pai e uma mãe enterram um filho, uma filha, é uma dor muito grande, porque algo aí saiu daquilo que é natural, daquilo que seria o comum. E ela aqui enterra o marido, ela enterra 2 filhos, ainda aparentemente na flor da idade, no sentido de ter, 30 anos, a Bíblia não fala a idade deles, mas ainda eram jovens, ainda não tinham filhos. Ela sofre essa dor, essa amargura na sua alma. Só que existe um refresco para a alma dela, que é uma das suas noras, que acabam adotando-a, ou que acaba adotando-a como sua mãe, que é a Ruth. E é interessante que quando ela volta para lá, ela volta na confiança de que alguma coisa pode acontecer dentro daquele caos, dentro daquela dor, dentro daquela sensação terrível de derrota, que aparentemente Deus está distante dela. Ela ainda acredita, ela tem ainda um novo horizonte, ela acredita a um fio de esperança, há uma confiança de que alguma água pode sair dessa rocha, há uma confiança de que alguma nuvem vai aparecer nesse céu e a chuva virá, há alguma esperança de que serei lembrado e alguém vai me jogar lá no tanque de Betesda, eu vou ser curado dessa paralisia, há uma esperança de que Ele me ouvirá no meu clamor e vai curar os meus olhos que estão cegos, como fez o Bartimeu. Ainda havia um fio de esperança. Eu quero dizer para você e para a sua família, talvez você já enterrou um filho, uma filha, talvez você esteja amargurado e aparentemente Deus se voltou contra você, aparentemente o Senhor não está ouvindo o seu clamor, parece que as pessoas também não estão vendo a sua dor, mas espera no Senhor e fortifique-se o seu coração, espera no Senhor, porque o nosso Deus, Ele vem e virá ao teu socorro, ao teu encontro, desde o momento que você abriu os seus olhos para crer
crer no invisível, para esperar no milagre do céu sobre a sua vida. Deus é poderoso para reverter toda e qualquer situação, e a sua dor, o seu caos, a sua miséria pode se transformar num testemunho de um grande milagre. Se você crer e declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Deus tem poder para fazer isso. Eu creio, você crê? Você pode aplaudir ao Senhor? Ele pode fazer. Ele pode fazer. A história nos mostra aqui que 3 casamentos foram rompidos por causa da fatalidade da morte. O casamento é o ápice da vida de um ser humano, irmão. O casamento é o momento de maior alegria, é o momento onde a pessoa está preparada para o seu futuro, no sentido psicológico, no sentido material, no sentido emocional, financeiro. O casamento é a maior festa que existe quando alguém se casa, não é? Geralmente faz-se a economia, dá-se uma festa, faz-se toda aquela cerimônia bonita, porque é um ápice, é um ponto culminante, é um lugar, é um momento de maior alegria, de muitos sonhos, de ter filhos, de conquistar, de crescer profissionalmente, de avançar e viver coisas maravilhosas, de intimidade, de prazer, enfim, de diversas situações gostosas. A vida conjugal, inclusive, ela traz crescimento. Quando uma pessoa se casa, ela cresce, e se ela não cresce, ela acaba se divorciando, acaba se afastando, né? É uma situação onde há crescimento através da responsabilidade, do comprometimento, da fidelidade, do amor, do afeto, do respeito. Há um crescimento muito grande, porque viver junto também não é fácil, não, e requer crescimento. Se alguém for infantil e se casar de modo e mentalidade infantil, esse casamento está fadado ao fracasso. Por maior que seja a festa, a vida vai ser uma amargura só. Mas é interessante aqui, voltando ao texto também, que a Bíblia diz que diante daquela perda do marido, dos filhos, do casamento também, no capítulo 1, verso 20, ela fala assim, a Noemi está abrindo o coração e dizendo no capítulo 1, verso 20, quando volta lá para o seu povo, ela responde: não me chame Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Então aqui ela estava com esse sentimento no seu coração. Mas, como eu disse, o primeiro ponto da extração desse texto de hoje é que apesar da dor, ela enxerga um novo horizonte. Diga assim: apesar das dores, eu posso ver um novo horizonte. Tem uma cidade, inclusive aqui no estado de São Paulo, que é Novo Horizonte, né? Eu conheci através do futebol, que tinha um Novo Horizontino, que jogou no Campeonato Paulista há bons anos atrás. Novo Horizonte significa uma nova paisagem, novas possibilidades. Nós precisamos crer na palavra do Senhor, meu irmão. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E nós precisamos sempre crer e ter a esperança que após a tempestade vem a bonança, vem o céu azul, céu claro. Essa semana, como eu disse, choveu bastante. Mas eu acho que foi na sexta ou quinta, meu Deus, eu não sei mais. Acho que foi na sexta que amanheceu o dia aberto. Você já deu uma olhadinha lá fora? Está um céu bem claro, bem bonito. A palavra de Deus nos mostra que depois da semeadura, passa um tempo, vem a colheita. A semeadura geralmente é mais difícil, mas a colheita vem. Depois do choro, diz a Bíblia, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Nós percebemos que após o caos, a miséria, vem a restauração. A palavra de Deus nos mostra que Deus tem poder para restaurar todas as coisas. Então nós aprendemos nesse texto aqui que a felicidade, ela é uma companheira de caminhada. A felicidade é uma decisão diária. Ele fala aqui, a Noemi fala no capítulo 3, voltando lá: minha filha, eu tenho que procurar um lar seguro para você, para a sua felicidade. Alguns textos dizem para o seu bem. Eu vou preparar uma casa, um lar para você, para a sua felicidade. Eu quero dizer para você que felicidade e bem só está dentro da família. Não existe felicidade fora da família, sem um relacionamento.
Sempre que uma pessoa quer construir a felicidade, independente da sua família, vai se estrepar, vai chorar, vai sofrer. Essa ideia, eu vou sair daqui, da minha casa, da minha família, mãe, pai, não quero nem saber mais, porque eu quero ser feliz lá fora, nunca será. A felicidade está, o lar está dentro da família. O lar, a alegria, a felicidade é algo que, inclusive, é um caminho que a gente trabalha constantemente. A felicidade não é o ponto final de um ônibus, de uma estação. Você chegou, cheguei à felicidade. Que na hora que você chegar ali, não vai ter mais o que fazer. A felicidade é uma decisão que você toma de ser feliz diariamente. Então é importante você colocar no seu projeto de vida 2026, 2036, 2046, coloque a sua família. Ame a sua família. Ame a sua casa, ame o seu lar, nada de, eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou ter um salário bom, e minha mãe, aí meu pai se vira, meus filhos se virem, eu quero ter o meu carrão aqui importado, beleza, mas não esqueça da sua família, não esqueça que felicidade, lar, só é construído quando a gente ama, respeita e se entrega à família. Ruth, ela não deixou a Noemi, a órfã, não fez errado de deixar a sogra e ir construir uma outra família. Ela não fez errado, até porque a sogra lhe deu a oportunidade, até porque a aliança que ela tinha era com o falecido e não com a sogra. Mas a Noemi, a Ruth, melhor dizendo, ela falou, eu não vou te deixar. A Ruth entendeu que ela seria feliz se ela acompanhasse a sua sogra, se a sua sogra lhe desse cobertura. Ela tinha a sua sogra como uma mãe para ela, tanto que a sogra fala no capítulo 3, filha, eu preciso procurar um lar seguro para você viver bem, para você ter felicidade. Então é importante demais essa coisa, eu vou mudar daqui, eu vou embora, não quero nem saber mais da minha família, não quero nem saber, você não vai ser feliz. Um lar, a felicidade só é construído dentro do lar, com o coração. É claro que algumas pessoas vão trabalhar fora, é claro que algumas pessoas vão se casar normalmente, vão deixar o seu pai, a sua mãe, vão construir a sua família, mas é importante você sempre incluir os teus pais, a tua família, os teus familiares no processo da felicidade, porque não são seus amigos que lhe trarão felicidade. Algumas pessoas falam assim, meus amigos lá de fora, eles é que me amam, eles que me cuidam, eles que me aceitam, mas não se esqueça do seu pai e da sua mãe, aqueles que quando você não podia fazer nada, trocaram as suas fraldas, lhe deram comida, lhe ensinaram a andar, lhe ensinaram a falar, lhe ensinaram a ouvir, lhe ensinaram a dizer obrigado, por favor, você é lindo. Aquelas pessoas que te incentivaram, pagaram, compraram material escolar para você, suaram, trabalharam em 2 empregos para sustentar você. Não é justo você abandonar a sua família e dizer, eu vou ser feliz fora de casa. Felicidade verdadeira é quando você ama a sua família e se dispõe a dar a sua vida por ela. Se você precisa honrar os teus pais, você precisa viver na presença de Deus e você vai encontrar o caminho da felicidade. A coisa mais linda, mais gostosa que existe é quando nossos pais nos aprovam. É quando os nossos pais nos pegam como flechas. A Bíblia diz nos Salmos que os filhos são como flechas na mão do valente. É gostoso ser aprovado lá fora. É gostoso o prefeito bater na minha costa e falar assim, o senhor é um homem de Deus. Mas o mais gostoso é minha mãe e meu pai dizer, você é um filho abençoado. Porque o que eu ouço da minha casa tem mais poder, da minha família tem mais poder do que aquilo que eu ouço lá fora. Mais gostoso é ser aprovado pelas minhas filhas do que ser aprovado por uma igreja inteira. Se eu digo assim, não, eu sou um sucesso lá na igreja, eu faço e aconteça, as minhas filhas me odeiam lá em casa, eu sou um infeliz. Porque nenhum sucesso fora de casa compensa o fracasso da minha família e da minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não deixe a sua família para trás. Leve a sua família consigo no seu coração. Leve a sua família consigo, literalmente. Pergunta se seus pais estão precisando de alguma coisa. Não solte os seus avós no asilo, seus pais no asilo, esqueça eles lá, não faça isso. Ame a sua família. Ame os seus filhos também. Às vezes nós vivemos histórias de situações onde filhos às vezes são presos. E a mãe, um irmão, uma irmã, vai até o cárcere, vai até o presídio.
Ele tem que tirar as suas roupas, ser vistoriada, tem que fazer um agachamento, sofrer uma humilhação, uma vergonha, uma tristeza. Mas vão lá porque não abandonam os seus filhos. Porque acreditam que, embora a gente não veja isso no país, os presídios não recuperam ninguém. Mas louvado seja Deus, porque tem homens, pais, que acreditam que Deus vai recuperar os seus filhos e vão até lá. Louvado seja Deus pelos missionários que vão até lá para falar do amor de Jesus, que abraçam lá o detento, a detenta, e falam assim: eu acredito, Deus tem um milagre para realizar na sua vida. E pessoas estão se convertendo lá dentro da cadeia, porque tem alguém que é missionário e leva a palavra de Deus. Encontram às vezes a felicidade dentro do cárcere, porque Jesus é a nossa alegria. Eu posso ouvir amém, irmãos? Inclusive, se você é solteiro, se você divorciou-se, se você conheceu alguém, está tendo um relacionamento com essa pessoa, um novo casamento, um futuro novo casamento, não leve qualquer pessoa para sua casa, para os seus filhos conhecer, sem saber quem é essa pessoa. Não se deite na cama de quem você não conhece. O seu corpo não é um objeto. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Não leve um estranho para sua casa. Nós temos visto tantas situações terríveis de pedofilia, de abuso, geralmente de padrasto ou de madrasta, com relação às crianças. Porque muitas vezes a pessoa acha que a felicidade está no outro e abandona os seus filhos no sentido emocional, espiritual, abre uma porta para o Satanás, trazendo a pessoa para dentro de casa, para o seu quarto, para o seu lugar de intimidade. Os seus filhos estão vendo isso. Você está deixando os seus filhos, trazendo o resto para os seus filhos, no sentido de não conhecer a pessoa, de não ter uma aliança com a pessoa, não ter ser casado com ela, de não ter um compromisso sincero, verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus. Dá a impressão que não há necessidade de falar isso para uma igreja. Mas eu estou caminhando aí há uns 25 anos já, como pastor, eu já vi tantas situações tão desagradáveis, tão tristes, tão difíceis. Não existe felicidade pessoal se você excluir os seus filhos, se você excluir o seu marido. Eu vou, se você não quer ir, eu vou, não quero nem saber. Não existe felicidade aí. Mesma coisa da mulher, mesma coisa do marido com a esposa. O nosso crescimento e felicidade passa pela família. É isso que a Ruth falou. A minha alegria, o meu prazer é estar com você. Aonde você for ficar, eu vou ficar. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Por isso que quando os pais também sonham, preciso contar os sonhos para os seus filhos. Orem por mim, orem por nós. Quando nós fomos comprar a casa lá na cidade de Salto, nós fizemos um acordo com as filhas, ainda muito pequenas. Isso foi em 2009. E nós falamos: olha, agora não vai ter mais McLanche Feliz. Por um bom tempo aí. Nós vamos ter que economizar e poupar muitas coisas. Porque nós precisamos comprar essa casa, é uma oportunidade. Claro, a Andresa que entendeu um pouco mais. A Paola era recém-nascida, né, Deus? Era bem novinha. Ela nasceu em 2008. Mas nós fizemos um acordo com a Andresa. Nós colocamos a nossa felicidade, nós passamos a nossa felicidade para a Andresa. E a Andresa passou a sua felicidade para nós. Nós entramos num acordo e vivemos felizes por 3 anos lá na casa que Deus nos deu na cidade de Salto. Por isso que quando você vai comprar alguma coisa, converse com seus filhos, deixe eles participar, respeite os seus filhos no sentido de compartilhar com eles as coisas boas que o Senhor está mostrando para você. E diga para eles: é por um tempo, isto aqui vai ser benefício para você no futuro. E você, filho, filha, também conte para os teus pais. Seja feliz, moça, quando você tem alguém paquerando você na escola ou na igreja, você fala assim: fulano está me paquerando, mãe. Parece esquisito isso, essa geração vai ser louco, pastor. Não, eu sou bíblico, eu sou família, eu sou feliz. Compartilhe com ela.
Se você é um rapaz, tem sido desafiado na escola, alguém está te provocando lá, diga para o seu pai. Fala para o seu pai, pai, estou passando por uma dificuldade lá, me ajuda, pai. Não tenha vergonha, o seu pai não vai te trair. E mesmo que o teu pai te traia, o nosso papai do céu vai te acolher. O que você está fazendo está certo. Se o seu pai te trair, ele que está errado. E ele vai prestar conta para Deus, mas você faça o que é certo. Honra o teu pai e a tua mãe. Para que você possa viver bastante tempo na terra que o Senhor te colocou. Então, a Ruth falou, o meu crescimento, a minha felicidade está com você. Família não é fácil, mas você não pode se livrar da sua família. Eu vou casar para me sair da minha casa, que minha casa é o inferno. Não, você tem que mandar os demônios que trazem inferno para sua casa, para longe da sua casa, porque a sua família é o seu maior patrimônio. Você não deve fugir do desafio, você deve encarar com fé e crendo que maior é o Senhor que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Ame a sua família. Às vezes as pessoas podem dizer assim, não se meta na minha vida. Às vezes o filho fala assim, mãe, não se meta na minha vida. Ele já está perdido, né? Uma pessoa que fala assim com o pai, com a mãe. Eu cuido da minha vida, eu sei cuidar do meu nariz. Onde é que você vai com esse orgulho aí? Não é? E é interessante que os pais são assim, né? Às vezes os filhos batem nos pais com palavras, com desobediência, com rebeldia. Mas quando o filho vem, pede perdão, pede ajuda, o pai vai lá e abençoa, ajuda. Porque os pais receberam da parte de Deus um pouco da graça do Senhor. E sempre seja assim mesmo. Ame a sua família. Seja fiel a quem sempre te acolhe. A quem não vira as costas quando o jogo da vida aperta. Valorize e cuide de quem mesmo nos dias difíceis nunca soltou a sua mão. O lar, eu vou preparar um lar para você. Quero construir um lar para você. Lar vem da palavra lareira, ou lareira vem da palavra lar. A lareira é um lugar de aquecimento. No Brasil a gente não tem, porque aqui não é frio. Mas é um espaço que você coloca lenha, é como se fosse uma churrasqueira na sala. E você coloca ali, acende o fogo, e a família, elas se reúnem para se aquecer. O lar é um lugar de aquecimento, de calor. É uma reunião onde as pessoas se aquecem umas às outras. Devido a algumas feridas, alguns têm desistido da família, do casamento, têm sofrido situações, às vezes procurando uma outra pessoa para um relacionamento, e acabam sofrendo, muitas vezes ainda mais. A Bíblia diz que o Boaz, ele acolheu a Ruth, desde o primeiro momento que a viu. E Boaz significa de que algo arrebentado, Deus pode tornar novo. Boaz não significa um novo marido para a Ruth, mas significa um novo tempo na sua existência na terra, onde ela vai ter alegria. Portanto, Boaz não é um outro homem para mim, uma outra mulher para mim viver feliz. É uma oportunidade que Deus abriu, sem eu abandonar a minha família, a minha esposa, o meu cônjuge, e viver um outro relacionamento, uma outra aventura. Boaz é uma oportunidade do céu para alguém que está precisando de fato e sempre amou a família. E quem sempre amou a família, Deus sempre vai ter o poder de restaurar a família. Deus é família. Deus é Pai, tem o seu Filho e tem o Espírito Santo. A família não é uma instituição do governo humano, é uma instituição divina. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe dê suporte, que conviva com ele. Semana passada eu disse isso, que quando Adão estava no Éden, no jardim, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus passava e conversava com Adão. Adão deu nome a todos os animais e tinha um relacionamento de intimidade com Deus, o Criador, o Eterno, o Pai. Mas a Bíblia diz que certa vez Deus olhou e falou, não é bom que o homem esteja só. O homem e Deus ainda está só. Gente precisa de Deus, mas gente
também precisa de gente. E aí Deus colocou um sono profundo e gerou a Eva, tirando da costela do Adão a mulher. E ali ele percebeu que agora não tinha apenas alguém acima dele, ou pessoas ou coisas abaixo dele. Tinha alguém do mesmo nível que ele. E ele se casou com ela, tiveram filhos e viveram felizes na presença de Deus. Eu posso ouvir amém? Então diga assim: família é instituição divina. Então nós estamos criando um lar, irmãos. Nós estamos construindo um lar. Você pode construir uma casa, mas às vezes dentro daquela casa não tem família, não tem lar, não tem aconchego. Então nós não podemos procurar a felicidade em ter um cônjuge, mas buscar a felicidade em ter um lar. Em ter um lar. A segunda coisa que nós aprendemos é que a construção de um lar começa com a conversão pessoal. Diga assim: a construção de um lar começa com a conversão pessoal. A Ruth falou, aliás, a Noemi falou para a Ruth: vai para casa, no verso 16, capítulo 1, Ruth 1,16, ela disse: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te. Por onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Apesar da amargura da alma da Noemi, ela foi um bom testemunho. Ela era uma mulher que tinha os princípios da Bíblia, da palavra de Deus na sua vida. E a Ruth, sendo uma estrangeira de Moabe, moabita, portanto, ela admirou a Noemi e não quis deixá-la. A Noemi a conquistou. E é importante demais. Por isso que a Ruth quis estar com a sua sogra. Então é importante que nós nos convertamos ao Senhor, para que a nossa família queira estar conosco, para que nós construamos um lar na nossa casa. Não um hotel onde as pessoas chegam, dormem, toma café da manhã, nem arruma a cama, vai embora e vem a camareira e arruma lá. Nós estamos falando de hotel. Nós estamos falando de uma pensão. Nós estamos falando de um lar. É isso que Deus tem para nós. E para a gente construir um lar, primeiro, eu preciso ser convertido, irmão. Não faz sentido a minha filha estiver vivendo uma vida de promiscuidade. Graças a Deus não vive assim. Mas eu acessar pornografia na minha casa quando não tem ninguém. Eu não sou convertido. Não tenho autoridade para falar para minha filha abandonar os maus costumes, se eu sou um problema dentro da minha casa e ainda carrego a Bíblia. Não faz sentido eu querer que meus filhos, por exemplo, digamos que eles bebem, e eu dizer: vocês não podem ficar bebendo assim, gastando dinheiro na pinga, ficando no bar por aí. E eu ter na minha geladeira eu ter cerveja, mesmo sem álcool. Não faz sentido. Eu falar para os meus filhos serem comprometidos com a igreja, frequentar os cultos, participar dos jovens. Se eu venho uma vez por mês no culto, se eu não tenho a ousadia de chamar as pessoas na minha casa para falar do amor de Jesus para os meus vizinhos, não tem como eu ser meio convertido, ou achar que a igreja é bom para meu filho, é bom para minha esposa, porque ela fala demais dos meus vizinhos, ela é um problema, mas eu fico falando também da igreja para as pessoas na minha casa. Então eu não sou convertido. Não adianta eu querer que haja uma transformação na minha casa. Não adianta eu querer transformar um ajuntamento de pessoas num lar, se eu não sou convertido de verdade. Às vezes um homem, ele é tão gentil com os vizinhos, é tão gentil lá no futebol com os colegas, mas em casa é um estúpido, é um grosso. A mulher casou-se com um homem, mas ele transformou-se num ogro, transformou-se num Shrek, uma pessoa mal educada, que fica gritando, e aí fica gritando para a família e para a igreja com ele.
A gente pode ensinar pelas palavras, mas o nosso exemplo é que arrasta. Não tem como eu exigir alguma coisa da minha família se eu não estou dentro dela, se eu não estou dentro do plano, do propósito que Deus tem para a minha vida. Se é para ser bom, que você seja bom dentro da sua casa. O maior sucesso que uma pessoa pode ter é quando é respeitado, amado e querido no seu lar e na sua família. Coisa boa é quando você vai passear, vai lá para o litoral ou vai para um lugar encantador, você passa uns dias lá, mas quando você volta para casa, os seus familiares, o teu lar diz assim: que bom que você chegou, pai, estava com saudades. Porque nenhum apartamento, nenhuma casa de campo, nenhuma água salgada é tão gostosa como o abraço, sabe, o amor do lar e da família. Eu vou encerrar. Outra coisa, a construção do lar exige o trabalho duro. No capítulo 2 de Ruth, verso 2 também, vai dizer assim: Ruth, a moabita, disse para Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. A Ruth poderia ter vergonha, isso não é trabalho para mim. Hoje em dia nós vivemos uma geração difícil, um tempo difícil, onde nós temos que ensinar para os nossos filhos, principalmente, a dignidade do trabalho. Qualquer trabalho honesto, ele é digno, ele honra a pessoa. Uma pessoa que quer construir um lar vai ter que trabalhar, e vai ter que trabalhar duro mesmo. Me preocupo com casais novos, que às vezes a gente não vê tanto empenho para o trabalho. Tem pessoas que a gente ouve dizer, não sei se é verdade, mas como eu ouvi, vou dizer também, que geram bastante filhos para ganhar mais bolsa família do governo, para não precisar trabalhar. Talvez seja verdade, eu não sei, não posso afirmar e não posso generalizar. Mas às vezes existe esse pensamento, essa questão de não querer trabalhar. Aqui a Ruth, ela era nora. Se a sogra fosse uma ricaça, que ficou com um patrimônio grande, até a órfã queria ir junto, até os vizinhos: vou também com você, morar lá na sua mansão, vou viver lá do todo o bem que você tem para contribuir comigo, para derramar sobre a minha vida dessa cachoeira, vai cair um pouco sobre mim, vai ter uma vida mansa e boa. Mas a Ruth foi com ela, sem lenço nem documento, sem eira nem beira, sem nenhum tostão, sem nenhum real. Tem gente que nem sabe o que é tostão, nem eu sei o que é tostão, eu ouvi dizer também. Mas ela foi por causa do amor, da lealdade, do lar que a Noemi construiu. Mesmo quando perdeu seu marido e seus filhos, a Noemi tinha construído um lar junto com a sua nora, a Ruth. E a Ruth vai para lá sabendo que teria que trabalhar para ajudar a sua sogra, a sua ex-sogra, mas mãe no coração. Há coisas que não são nobres, mas que a gente vai ter que trabalhar. Há coisas, moça, há coisas que você vai ter que fazer que não é nobre, mas você precisa fazer. Fico encantado quando vejo pessoas, às vezes fazendo um trabalho tão árduo, tão difícil, ganhando tão pouco. Aquelas pessoas têm que tirar o chapéu para elas, fazer reverência e falar assim: parabéns pela sua atitude. É bonito quando a gente percebe pessoas, às vezes, dormindo mais tarde ou trabalhando na madrugada, ainda mais, digo, os jovens, mas também os adultos, que se oferecem, que se entregam a uma missão, a um trabalho, para que possa ajudar no seu lar, na sua família. Homens que muitas vezes se esforçam duplamente, deixam de comprar bens que desejam para poder suprir uma necessidade do seu lar, da sua casa, da sua família. Não tenha vergonha de dizer que você mora em Montemor. Não tenha vergonha de dizer que você mora no bairro tal. Não tenha vergonha de convidar alguém para ir na sua casa que tem mais condições do que você. Se você trabalha com honestidade, com lealdade, com amor, você é tão digno como aquele que é magnata, como aquele que tem muitos recursos.
Porque o que traz dignidade, o que traz honra, o que traz crescimento humano é o trabalho. Deus deu trabalho para o Adão antes do Adão pecar. Tem pessoas que falam assim, a culpa é do Adão, porque o Adão pecou. Não, Deus deu um trabalho, porque tinha que nomear todos os bichos, toda a criação lá no Jardim do Éden. Muita coisa, muita criatividade, muita inspiração para achar nome. Imagine, né, a arara sendo uma girafa e vice-versa, né? Olha lá, a arara, aquele bicho com cabeça. Deus deu esse trabalho para o Adão. Trabalhe. Não tenha medo do futuro. O futuro não morde quem trabalha. Era uma plaquinha que meu patrão, primeiro CLT, colocou lá na entrada da porta da assistência técnica eletrônica. Não tenha medo do futuro. Ele não morde quem trabalha. Diga assim, não tenho medo do futuro. Ele não vai me morder, porque eu trabalho. Se você trabalha, Deus proverá. Ela foi lá e o cidadão, o Boaz, Jesus, segura o meu tempo, Senhor, segura o meu relógio. Amém, Senhor. O Boaz viu a cidadã, veio, é bonita, é trabalhadora, se submeteu a isso. Quem é essa mulher? Who's that girl? Quem é essa mulher? Disseram, ela veio lá, está ajudando a sogra, veio trabalhar aqui, ele já beneficiou ela. E daí a Noemi falou, vou preparar uma casa para você, um lar para você morar. Quando você estiver numa outra cidade, for ser contratado, fale de peito cheio, eu moro lá em Montemor. Aquela cidade é abençoada porque eu moro lá, porque eu sou trabalhador. Se você é trabalhador, você vai prosperar. Há uma promessa para esta cidade. Porque as pessoas, quando eu ouço as pessoas falando de Montemor, elas menosprezam. Elas diminuem a cidade. Montemor não vai para frente. Montemor é isso. Ficou para trás. Em algumas coisas você pode ter razão, mas não fale isso. Você precisa vender e declarar o que você crê e o que vai acontecer. Eu sempre falo isso, eu vou repetir de novo aqui. O ovo da pata, ele é mais nutritivo, mais saudável do que o ovo da galinha. Mas quando a pata bota o ovo, ela fica quietinha, ninguém sabe. Mas a galinha, o ovo dela não é muito bom não, irmão. Não é? Não é tão nutritivo, não é tão saudável. Mas quando ela bota um ovo, ela faz uma festa, ela vende o produto e todo mundo compra. A gente come muito mais ovo de galinha do que de pata. Então aquilo que acontece de bom na nossa cidade, vamos falar. Deus está fazendo grandes coisas. A igreja local se reúne aqui no Jardim Paulista, um bairro que está crescendo, que está avançando, que vai conquistar. Mas o governo, o município, não sei, não interessa. Nós estamos aqui, Deus nos colocou aqui, nós vamos prosperar. Deus é por nós. Quem será contra nós? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu preciso encerrar, meu irmão. Seja grato por aquilo que você tem. Outra coisa, não é só orar, não, tem que trabalhar mesmo, irmão. Eu estou orando bastante pela minha família, então acorde mais cedo também, trabalhe. Trabalhe pelos seus pais, trabalhe pela sua casa, trabalhe para o bem. Se ofereça para servir numa célula, dê aulas de música, dê aulas do que você sabe fazer, de nutrição, sei lá eu o que, de culinária. Se ofereça para trabalhar, deixa as pessoas, enquanto você está trabalhando, você está ativo, para de ficar só enrolando, só rolando, comece a arregaçar as mangas e dizer, estou aqui, à disposição, Senhor, eis-me aqui para te servir. Você será percebido, será notado, as pessoas vão ver em você a presença de Deus, o seu aguerrimento, a sua disposição, a sua gana para a vida. Deus vai te honrar, assim como honrou a vida da Ruth também. A Noemi não tinha onde cair morta, mas Ruth não teve vergonha da sua sogra. Ruth, ainda sendo jovem, bonita, escolheu ficar com ela e Deus honrou e ela construiu um lar. E por último, a construção de um lar surge através de uma aliança de amor. Ame a sua família. Toda família tem sombras e luzes. Fique nas luzes.
ilumine as sombras, seja um instrumento de Deus aonde há morte e tristeza. Levante a sua cabeça para o céu, dê graças a Deus. Sabe, às vezes você possa até dizer: meu filho, você não vale nada, mas eu gosto de você. Você possa declarar: é difícil, mas é melhor com você do que sem você. Deus vai honrar, Deus vai transformar. Nada de ficar falando mal do seu filho, porque meu filho é assim, minha filha é assim. Comece a falar para os de fora: o meu filho, ache uma qualidade, dê um 10 em alguma coisa para o seu marido, para o seu filho. Coloca no papel os predicados, as virtudes de um lado e as falhas do outro. Você vai ver que tem mais virtude do que falhas, irmão. Comece a olhar com as lentes do Espírito Santo. Comece a profetizar sobre a sua família. Há jeito sim, alguma coisa Deus vai fazer. Aquilo que eu penso que é impossível para mim, é possível para Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil, mas para tudo que é prioridade, a gente arruma tempo, a gente investe. Então invista na sua família, continue orando pelo seu lar, pelos teus filhos, pelo teu marido, pela tua esposa. A construção de um lar se dá pelo bom testemunho. O testemunho bom, irmãos, revela que o Deus da Bíblia é o meu Deus, é o seu Deus. As pessoas lá da sua casa podem pensar a princípio que você está um fanático, que é só fogo de palha, é só no início, mas deixa eles perceberem que você, o Deus da Bíblia, é o teu Deus, que você tem Jesus como Senhor da sua vida. Nós não vamos ganhar a nossa família com pressão, nós vamos ganhar a nossa família com testemunho. A Ruth se casou com Boaz, ela teve um filho chamado Obed, ela foi avó do rei Davi. A descendência da Ruth foi poderosa na história. Por isso que estou pregando a sua palavra aqui nesta noite, que o Espírito de Deus está falando para você nesta noite, nesta manhã, melhor dizendo, que a sua família tem jeito e que Deus quer construir um lar, que você possa fazer uma sociedade com Deus, dizer: Deus, eu quero transformar as pessoas da minha casa num lar, num lugar de acolhimento, como um ninho. Eu quero colocar os meus filhos ali e quando precisar eu vou tirar as penas, deixar só os espinhos para também eles voarem. Eu quero que os meus filhos voem, os nossos filhos serão melhores do que nós. Você não gerou filhos para a perdição, não gerou filhos para o aborrecimento da nação. Você gerou filhos como herdeiro das preciosas promessas de Deus sobre a sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus. Se coloca de pé. Olá, que bom que você participou, que você chegou até aqui com a gente, assistindo a nossa live, assistindo a pregação. A palavra de Deus deve ter tocado fortemente seu coração. Eu desejo que sempre seja assim. A Quadrangular do Jardim Paulista, aqui em Montemor, São Paulo, é uma família para pertencer. Pode contar comigo, com as minhas orações e com o nosso povo. Você pode curtir a nossa página no Facebook, pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, pode deixar os seus pedidos de oração. Estamos sempre aqui para servir. Um abraço, que Jesus Cristo te abençoe, hoje e sempre.